Bom dia, Júlia, tudo bem? Ian, e aí, galera? Bom dia. Né? Bem, gente, então, assim, né? Então, vamos começar aí ao nosso conteúdo, né? Afinal de contas, o pessoal vai entrando aí aos poucos. Eu vou só dando uma introduçãozinha aqui quanto isso, né? Enquanto a galerinha vai entrando, porque é assim. Na semana passada eu falei um pouquinho para vocês sobre a cultura grega, né? Como é que os gregos eles viviam a política, a cultura, a educação, a arquitetura, o teatro, entre outras coisas. Então, gente, assim, eu resolvi fazer uma mudancinha nos planos, que é o seguinte, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, o material que a gente vai trabalhar hoje aqui, né, que é esse material aqui, eu li no caso aqui é o grupo 8, né, página 124, né, que é o Império Macedônico. Mas assim, gente, então, o que o Império Macedônico ele tem a ver com a Grécia, né? Gente, é o seguinte, a Grécia, ela passou por dois episódios muito importantes, né, antes do Império Macedônico. O primeiro foi a Guerra Médica, né, que eu já falei para vocês alguma coisa sobre isso, né? Então, as guerras médicas nada mais era do que as guerras que os gregos eles lutaram contra os persas, né? E os gregos, eles acreditavam, eles davam o nome dos persas de medos. Então, eles vão chamar os persas de medos, por isso vão ser chamados de guerras médicas. Então, as guerras médicas, né, elas serão lutadas entre atenienses, espartanos, coríntios, tebanos, todos eles contra os persas. Então, eles vão lutar contra os persas. Então, os gregos vão vencer, né? Vão vencer os persas, e isso vai fazer com que Atenas e Esparta se tornassem grandes cidades, e elas vão formar, cada uma delas, uma liga, né? A de Atenas vai formar a Liga de Delos, e a cidade de Esparta vai formar a Liga do Peloponeso. O porquê é importante isso a gente falar sobre esses dois momentos, né? Porque a cidade de Atenas e de Esparta vão lutar entre si, né? Vão lutar entre si para ver qual das duas vão controlar todas as polis gregas. E eles vão desmerecer, eles vão diminuir a importância de duas cidades importantes aí desse período da Grécia. A primeira foi a cidade de Tebas, e depois foi a cidade a cidade chamada Macedônia. Então, os macedônios, ou Império Macedônico. Gente, primeiro, no caso, os espartanos e os atenienses vão ser derrotados pelos tebanos. Depois, as duas vão se unir e vão lutar contra, né, os tebanos, e vai formar ali, no caso ali, né, o Império Grego. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos falar um pouquinho aqui da Macedônia. A Macedônia, ela fica ao norte, né, da Grécia, e a Macedônia era considerado uma região, assim, os gregos eles consideravam a Macedônia como uma região não tão avançada, né? Então era uma região considerada, né? É a mesma coisa da gente falar de preconceito. Os gregos tinham muito preconceito com os macedônios, né? Então eles vão ter preconceito com esse povo. Aí é que está a questão. Gente, o caso aí do Império Macedônico foi o maior império ocidental do mundo, né? E ele vai começar do seguinte: os macedônios vão se organizar, enquanto Atenas e Esparta estavam brigando entre si, os macedônios vão se organizar entre si e vão invadir a região ali da Grécia, né? E eles vão ter início aí, no caso, né, do governo do Felipe II. Então, o Felipe II, né, então a região aqui da Macedônia é essa região aqui do 13, né, que está dizendo aqui a parte aqui mais para cima, essa partezinha aqui em cinza, essa parte aqui. Então, a Macedônia, ela tem essa característica, era um povo
marginalizado, né? No início, eles eram ótimos pastoreiros, eles praticavam uma agricultura não, ou assim, eles praticavam uma agricultura não tão forte como a agricultura de Esparta, entre outras coisas. Só que eles vão, né? Eles vão se organizar e eles vão dominar tudo isso aqui. Só que assim, gente, o que vai acontecer, né? Quando o Felipe II ele chega para as polis, eles pensam o seguinte, ó, lá vem o cara, vai querer invadir tudo, vai querer escravizar o povo, vai querer proibir a gente de usar a língua, de cultuar os nossos deuses. Não, o Felipe II não vai fazer isso. Ele vai fazer o seguinte, como nós falamos a mesma língua, como nós temos a mesma cultura, então o que eu proponho para vocês? Nós vamos se unificar. Nós vamos se unificar e vamos expandir o seu território. Né? Aí, no caso, aí, nós temos várias lendas, né, que vai falar sobre o filho, né? O filho do Felipe II, que vai ganhar o nome de Alexandre III. Gente, então é o seguinte, o Felipe, né, era um rei extremamente corajoso, gostava de se exibir, aquela coisa toda. Reza a lenda, né, pensando nisso. O Felipe ele tentou domar um cavalo selvagem e ele não vai conseguir. Né? Ele vai domar o cavalo e ele vai fazer um desafio, dizendo o seguinte, ó, quem domar esse cavalo aqui vai ser um dos soldados mais importantes do meu exército. Aí o filho dele, com 12 anos, se coloca, né, para domar o cavalo, que foi o Felipe, que foi o Alexandre. Gente, eu penso o seguinte, o cavalo é extremamente bravo, né? Só que o cavalo, quando ele via a sombra dele, ele se assustava. Né? O cavalo ele se assustava por conta do tamanho da sombra que ele tinha. E o cavalo, assim, o Alexandre o Grande, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o cavalo ele fique no ângulo do sol onde não projete a sua sombra, onde ele não enxergue a sua sombra. Aí ele se acalma e ele consegue domar o animal. Né? Então tem todas essas questões desses mitos, né? Do Alexandre o Grande. Então, assim, gente, ó. Então, a gente está falando aqui do Felipe II, né? Então, Felipe II, ele chegou ao trono, ele vai ter, né? Ele vai organizar uma moeda, ele vai se apropriar do que o Dario fez, né? O Dario, um dos reis persas mais importantes, ele vai criar o Dárico. O Dárico é uma moeda única que vai ser usada por todas as províncias persas. O que o Felipe II vai fazer? A mesma coisa. Ele vai organizar, né, um sistema monetário único. No caso aí, o Felipe vai chegar ao poder aos 23 anos, né? E ele vai, né, nesse sentido, ele vai criar essa moeda. E ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, ele vai começar a ter essa questão da organização do Estado. E ele vai aproveitar a Guerra do Peloponeso, né? Ele vai aproveitar essa Guerra do Peloponeso e vai unir todas as polis gregas e vai expandir o seu território, né? O seu território e ele vai invadir a cidade de Tebas, entre outras questões aí que vai ser bem importante. Só que, né? O Felipe II ele morre, né? Ele morre de algumas situações duvidosas. Né? Segundo alguns relatos, colocam que o Felipe II ele foi envenenado por um servo. O servo ele vai envenená-lo né, com uma taça de vinho e o servo ele não conseguiu nem se defender e ele vai simplesmente ser morto pelos soldados do Felipe II. Né? Então, o Felipe II ele vai morrer e, nesse sentido, quem vai herdar o seu trono? O Alexandre III, aos 20 anos de idade. Gente, pensa bem. O Alexandre, com 12 anos, domou um cavalo. Um cavalo gigantesco que nem o pai dele conseguiu domar. Aos 20 anos, o Alexandre III, que vai ser chamado de Alexandre o Grande, ele vai tomar ao trono e ele vai expandir o território por toda a Ásia. Né? Lembrando, o Alexandre, né, ele vai dominar o mundo conhecido até então. Os gregos consideravam que o mundo conhecido era a Europa, o norte da África e até a Índia. Então, os gregos, no caso aí, o Alexandre, ele não conhecia o mundo que ia além, né? Ia além
né, da Índia. Então, assim, gente, é importante sempre a gente pensar da coragem do Alexandre o Grande, entre outras coisas, né? Existe um mito que o Alexandre o Grande, né, ele foi gerado, né, ele era um herdeiro, né, do Aquiles. Acredito que vocês já ouviram falar de Aquiles em algum momento, eu já falei para vocês um pouquinho sobre o Aquiles. Mas o Aquiles, ele é o herói da Guerra de Troia, né? É um soldado grego que ele morre com uma flechada no tornozelo, né? Tanto é que acho que o André ele sabe disso, que nem nós temos um tendão que liga a parte de trás da nossa canela ao tornozelo. Esse tendão é chamado de tendão de Aquiles. Então, por que ganha o nome de tendão de Aquiles? É esse tendão que, teoricamente, o Aquiles tomou uma flechada e ele morreu por conta dessa flechada, né? A flechada no tendão de Aquiles. Então, assim, uma coisa importante também que nós devemos frisar. Gente, os macedônios, eles admiravam muito a cultura ateniense. Quem vai educar o Alexandre o Grande não será nada mais, nada menos do que o Aristóteles. O Aristóteles, que é um dos maiores filósofos gregos, será o tutor do Alexandre o Grande. É ele que vai educar, que vai ensinar o Alexandre o Grande na filosofia, na política, nas táticas militares, entre outras coisas que nós devemos levar em consideração. Então, tem todas essas visões aí. Então, a escola aristotélicas, que nós vamos frisar. Bem, então, o Alexandre aí, ele vai promover algumas mudanças bem importantes nesse sentido. Gente, vamos imaginar o seguinte, ele vai expandir o seu território por toda a Ásia, né? Então, ele vai dominar a Grécia, a região ali da Macedônia, a Arábia, a Palestina, o Egito, né? Ele vai bater na porta do Egito e os egípcios vão considerar o Alexandre o Grande como um faraó, né? Eles assim, os egípcios não vão nem ousar lutar contra o Alexandre o Grande. Ele vai ser considerado um dos mais importantes, né? Um dos mais importantes faraós do Egito, né? Tem todas essas visões aí importantes que nós vamos, frisar aí. Bem, então pensa o seguinte, uma coisa também importante é que nós devemos frisar. Gente, ele vai lutar com o Dario III, né? Então, ele domina o Egito e ele vai começar a expandir o seu território para o Oriente. Bem, então ele vai realizar uma batalha ali na base do rio Granico, né, que fica ali entre a Mesopotâmia. Então, pensa o seguinte, ele vai realizar uma tática que o Dario III, ele vai abandonar o campo de batalha. Imagina o seguinte, né, estão os dois exércitos. Né? Qual é a tática mais plausível? É mandar aos poucos os homens para lutar. Então, primeiro manda a infantaria, depois manda os arqueiros, depois manda a cavalaria. O Alexandre o Grande, ele foi com tudo de uma vez só. Então, ele pegou todos os seus homens e correu para cima do Dario III. E o Dario III ficou pensando o seguinte, esse cara tá flertando, ele tá fazendo um ato suicida. O Dario III, ele vai ficar com tanto medo que ele vai correr. Né? Ele vai fugir do campo de batalha. Para um militar daquele período, fugir do campo de batalha era a maior vergonha que havia. Né? Tanto é que os persas vão apagar a história do Dario III, né? de todos os reis, né? que governou a Pérsia. Né? Então, o Dario, ele vai ser esquecido. Nesse sentido aí, o Alexandre o Grande, ele vai passar a ser o general do exército persa também. Então, ele vai ter um exército muito grande e muito representativo. Né? Então, e uma das coisas também que o Dario, assim, que o Alexandre ele vai começar a promover, é o seguinte, ele vai se apropriar do sentido das satáprias. Lembra quando a gente falou de satáprias no Império Persa? Lembra? Lembra, gente? Não. Acho que eu lembro, professor. Não era aqueles donos de propriedades pequenas? Agora eu não lembro. Então, a satrápia, ela funcionava o seguinte. Os persas, eles dominavam o povo, eles mantinham aquele povo com a sua cultura, com a sua língua,
a sua religião, só que eles colocavam um general persa para governar aquela região. Isso vai ganhar o nome de satrápia. Quem governava a satápria era chamado de satrapa. O que o Alexandre o Grande vai fazer? A mesma coisa. Então, cada cidade que ele vai dominar, ele vai colocar um homem da sua confiança e ele vai casar esse homem com a filha do rei daquela cidade, daquele povo, né? Criando elo de aliança. Né? Então, por quê? Porque aí vai se gerar herdeiros e o herdeiro vai dar continuidade à linhagem dos helenos. A única coisa que o Alexandre o Grande ele vai pedir, né, é a questão de tributos e de homens para o exército. Gente, que nem os persas faziam. A mesma coisa. Né? Eles vão pedir, né, essa questão de homens para fazer parte do exército, como qualquer povo da antiguidade o fazia. Professor, o que é tributo? Tributo, imposto. Né? Imposto que podia ser ouro, prata, ferro, podia ser animais, né? Podia ser trigo. Então, aquela riqueza que aquele povo produzia, ele era obrigado a dar uma parte para os macedônios. É isso que é tributo. Tudo bem? Né? Então, e nesse sentido aí, o Alexandre o Grande ele vai dar um tratamento muito luxuoso para esses generais. E qual era a ambição do Alexandre o Grande? Expandir o seu território até onde o sol tocasse. Né? Era essa a ambição do Alexandre o Grande. Tanto aqui, que no mapa aqui que vocês estão vendo, essa parte em rosa aqui era todo o Império da Macedônia. Eles vão aumentar o seu território até mais ou menos ali a Índia, chegando próximo da China. Né? O único império que foi maior do que o Império Helenístico, o Império do Alexandre o Grande, foi o Império Mongol, né, do Gengis Khan. Né? Os mongóis que dominaram a China, que expandiram seu território até mais ou menos ali próximo da Índia, serão, né, o maior império da história humana. E assim, gente, algumas coisas que nós devemos também, assim, né, que nós vamos falar sobre a cultura do povo helenístico na próxima aula. É o seguinte, em cada cidade que eles vão construir, né, que eles vão dominar, eles vão construir uma biblioteca. Né? Eles vão construir uma biblioteca e ali, né, vai ser o centro, né, dessa cultura. Então, o povo ele era obrigado, né, a ceder parte do seu conhecimento. Tanto é que o Alexandre o Grande, né, ele vai construir uma das maiores bibliotecas da história da humanidade, que é a Biblioteca de Alexandria. Né? Alexandria, ela ficava mais ou menos aqui, ó, aqui na península, né? Vamos, filho. Né? Aqui, né, entre o Egito e a Arábia Saudita. Né? Agora me fugiu o nome dessa região. Espera um pouquinho aí. Né? O monte... Qual foi o monte que Moisés recebeu os 10 mandamentos mesmo? Né? O Monte Sinai. A Península do Sinai. Aqui é a Península do Sinai. Né? Onde, teoricamente, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, aqui, né, entre a Península do Sinai e o delta do Rio Nilo, o Alexandre vai construir uma cidade chamada Alexandria. Né? E a cidade de Alexandria vai ser o centro do mundo intelectual do mundo antigo. Né? Então, muitos pensadores vão até lá para estudar e para construir as suas obras, né? Entre outras coisas. Então, Fala, Augusto. Esses livros dessa biblioteca de Alexandria eram escritos pelo Aristóteles, por ele mesmo, ou eram alguns outros autores, até estrangeiros? Então, o que acontecia? Naquele período, existia profissionais que eram chamados de escribas. Então, eram as pessoas que ganhavam a vida copiando textos, copiando livros. Então, o que vai fazer esses estudiosos? Eles vão copiar o livro que eles estavam estudando e eles iriam fazer vamos dizer o seguinte, um estudo, né, sobre esses livros. Então, isso vai fazer com que, além de estudar, eles vão começar, né, a reproduzir esses livros. Qual é o maior problema de Alexandria?
Quando o Império Helenístico cai, quando o Alexandre o Grande ele morre, que esse império ele se fragmenta, ele vai se dividir, o que vai acontecer? Vão invadir a cidade de Alexandria e vão atear fogo na biblioteca, né? Tem uma estimativa que diz que se perdeu em torno de 700 mil exemplos, né, de pensadores. Então, muito do legado antigo se perdeu com com o incêndio de Alexandria, né? O incêndio da biblioteca de Alexandria se perdeu muita coisa. Tem obras, né, do Alexandre, tem obras de Aristóteles que nós não temos hoje contato por conta disso, porque por conta desses incêndios. Porque com a queda do Império Helenístico, né, os povos que vão invadir essas cidades vão destruir o legado do Alexandre, né? Vão destruir esse momento. Porque é o seguinte, gente, algumas coisas importantes que nós vamos, né, frisar aqui. O Alexandre, ele vai morrer mais ou menos com 33 anos. Ninguém sabe exatamente como ele morreu. Se foi um envenenamento ou se foi por conta de uma doença. Mas assim, gente, então ele passou dos 20 anos até os 33 anos expandindo seu território. Ele vai expandir seu território durante 13 anos. Os soldados já estavam cansados de lutar. E os soldados vão começar a se negar a continuar essa vida de expansão territorial, né? Então, é uma das coisas que nós vamos levar em consideração. E assim, segundo, né, as tradições, né, então, o Alexandre ele morreu de uma febre misteriosa, né? Ele morreu mais ou menos, né, 11 anos depois de iniciar essa expansão territorial. E qual a maior questão? Né? Então, no caso, né, o seu império vai ser dividido entre vários soldados que lutavam com eles. No caso, o Ptolomeu, né, ele vai ficar com a parte do Egito. Gustavo. Meu filho escutando cair no celular não dá não. Né? Então, assim, gente, então, nesse sentido aí, ele vai entregar a região do Egito, né, ali para a região do Ptolomeu. Né? Ele vai entregar o Egito para o Ptolomeu e isso vai gerar a fragmentação, né, do Império da Macedônia. Então, só que nós temos também que pensar o seguinte, no mesmo tempo, estava iniciando a formação de um outro império, o que nós chamamos de Império Romano. Então, os romanos, eles vão começar a expandir o seu território também, né? E muito da cultura helenística é que vai dar a base, né, para a formação do Império Romano. Só um minutinho, gente. Só vou colocar o fone de ouvido nele para não ficar um som muito alto. Só um minutinho. Alguém quer assistir Caiu? Então, caiu na televisão e caiu aqui. Toma, filho. Então, assim, gente, por que nós temos que pensar e estudar a história do Alexandre o Grande, né? É porque é o seguinte, depois do Império Helenístico, do Império da Macedônia, o mundo ocidental ele será dominado pelos romanos, né? Os romanos, eles vão se apropriar de parte da cultura helenística e eles vão aperfeiçoar algumas coisas, né? No caso, eles vão, em vez de dar autonomia a essas cidades, aos povos dominados, os romanos eles vão impor uma unificação territorial e uma unificação cultural, né? Professor. Oi, fala, Augusto. Eu não entendi direito. A Roma já era uma cidade que já estava formada ou ela foi criada, entre aspas, nesse império do Alexandre o Grande, nessas conquistas que ele fazia, que era pegar um homem de honra e casar com o filho do rei dessa cidade? Então, é mais ou menos assim onde foi criado. Então, Augusto, é mais ou menos assim. Enquanto o Império Macedônico ele estava expandindo seu território para a Ásia, né,
na Península Itálica, que hoje é a Itália, estava formando uma cidade chamada Roma, né? Só que Roma, quando ele vai expandir o seu território, os romanos vão dominar a região da Grécia. E eles vão se apropriar da cultura grega, no caso, né, a cultura deixada pelo Alexandre, né? Porque é o seguinte, se o Alexandre, em vez de ir para o Oriente, ele tivesse vindo para o Ocidente, em vez dele ir para leste, ele tivesse vindo para oeste, ele teria impedido Roma de se fortalecer e Roma expandir o seu território. Porque enquanto o Alexandre estava lutando contra os persas, contra os indianos, contra os chineses, o Império Romano ele estava lutando contra os cartaginenses, que a gente vai ver a Guerra Púnica. As guerras púnicas, quando a gente for falar de formação de Roma, nós vamos falar que os romanos lutaram contra os cartaginenses, o Aníbal, né? Enquanto o Roma estava se fortalecendo, de um lado, o Alexandria estava se enfraquecendo com a morte do Alexandre o Grande. Porque é o seguinte, o Alexandre, ele não teve um filho. Esse também foi um problema da Alexandria, né? O Alexandre o Grande, como ele não teve filho, quem é que vai ficar no lugar dele? Né? Como ele não tinha herdeiro, então o território foi fragmentado entre os seus generais. E esses generais, eles não pensavam em manter o território unido. Ele queria o quê? Tirar vantagem dessa situação. Por isso que o Império Helenístico, depois da morte do Alexandre o Grande, ele se fragmentou. No caso, né, o general mais conhecido que dominou ali a região do Egito vai ser o Ptolomeu. Né? O Ptolomeu, que vai ganhar muita notoriedade, porque ele era ele adorava a matemática, né? Tanto é que nós temos, né, vários teoremas de Ptolomeu, entre outras coisas. Quem sabe mais sobre isso é a Fátima, mas a parte filosófica, né, do Ptolomeu, ele vai se apropriar muito da cultura grega, e isso vai favorecer muito aos romanos depois. Né? Os romanos, eles vão pegar a cultura grega e só vai maquiar a cultura grega, que nem no caso. Sabe o nome dos planetas? Que a gente vai fazer amanhã aquele evento lá no planetário. Sim. Então, vamos imaginar o seguinte. Júpiter. Alguém saberia me falar qual é o deus grego que é igual a Júpiter? Não? Eu não lembro, mas se não me engano, na cultura romana, Júpiter é quem representa os Zeus, não é? Eu não lembro. É Zeus. Que nem, no caso, né, a Afrodite, que é a deusa do amor, para os romanos é Vênus. Né? Então, os deuses gregos serão apenas renomeados pelos romanos, mas as características básicas dos deuses gregos continuarão a mesma coisa no mundo romano. Então, se não fosse o Alexandre o Grande ter preservado a cultura grega, talvez a cultura romana teria sido totalmente diferente do que ela foi. Né? E talvez nós também teríamos tido, né, uma formação diferente. Porque vamos usar como elemento básico. Né? Nós vivemos na América Latina. Né? Por que nós vivemos na América Latina? Porque nós vivemos em um território que foi colonizado por um povo que tem a língua baseada no latim. Por isso que nós falamos o português. O português é uma língua latina. Né? E isso é uma característica, né, dos romanos. Tudo bem, galera? Tudo bem? Sim. Aí na próxima aula eu vou trabalhar com vocês a cultura, né, a cultura helenística, trabalhar muito sobre apenas a cultura. Tudo bem, gente? Então, espero vocês na próxima aula. Precisando de mim, estou aqui à disposição. Gente, hoje eu vou publicar a aula de filosofia, né? Eu vou publicar à tarde, né, para não interferir na aula dos outros professores. Eu vou publicar a aula de filosofia aí para vocês que já está gravada, já é só subir para o YouTube. Tudo bem? Certo. Alguma dúvida por enquanto, gente? Não. Então, gente, vou deixar vocês indo aí. Precisando de mim, é só me chamar pelo WhatsApp, hein? Vocês têm meu WhatsApp, hein, gente?
Não tá com dúvida, não. Aquele abraço, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, professor.